Adorote devote, latem seiutas, que subis figuris, vere latitas, tibi secor merum, totum subjicis, quia te contemplans. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Imaculado Coração de Maria, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Começa as viagens de Paulo. Paulo começa a pregar e fundar igrejas, né, fundar comunidades. E na medida que ele vai fundando, ele vai deixando sempre alguém ali para cuidar daquela comunidade. Os bispos, são os bispos, tá? Claramente nas Sagradas Escrituras, principalmente ali na carta de Tito, Timóteo, vamos ver as instruções dos apóstolos para com os bispos, né? Para que o povo honre os bispos, para que os bispos sejam piedosos, irrepreensíveis, tal. E os bispos eram responsáveis. Por exemplo, Timóteo foi sagrado bispo pelas mãos de São Paulo. São Paulo, na carta ao Timóteo, diz, né? Eu te convido a reavivar as chamas do amor de Deus que recebeste por imposição de minhas mãos. Ou seja, a imposição das mãos, que até hoje a igreja utiliza para a ordenação tanto dos diáconos, dos padres e dos sacerdotes, a imposição das mãos. É isso que garante a sucessão apostólica que a Igreja Católica tem, ok? Ou seja, se pegarmos Dom José Antônio, né, ele recebeu a imposição das mãos de alguns bispos, que esses bispos receberam a imposição de outros bispos. Se a gente for para trás, chegaremos até os apóstolos. Então, os bispos são sucessores diretos, são sucessores legítimos dos apóstolos. Ok? A chamada sucessão apostólica. Então, a igreja começou a se constituir assim hierarquicamente, né? Presbíteros, bispos, né? Diáconos. Hierarquicamente, ela começou a se organizar, né? Na carta aos Romanos, São Paulo, ele expressa uma vontade tremenda, enorme, de visitar a comunidade de Roma. Não foi São Paulo que fundou a comunidade de Roma, né? Quando São Paulo chegou lá, já haviam cristãos, a igreja de Roma já estava lá. Claro, São Paulo chegou lá, organizou muita coisa, porque provavelmente essa comunidade que havia em Roma eram daqueles judeus, né, que foram expulsos da Judéia, que foram expulsos e foram levando a palavra de Deus e difundindo a palavra de Deus sobre os lugares onde chegavam. E chegaram em Roma. Então, mas já aquela comunidade já era muito, muito bem vista pelos apóstolos. Então, São Paulo quis muito ir lá e, de fato, foi, né? E depois São Pedro também, né? Chegou lá. Alguns dizem que foi São Pedro que fundou Roma. São Pedro foi primeiro que Paulo, né? O fato é que os dois estavam ali, né? Na comunidade de Roma. Nero era o imperador de então, né? Gente, Nero é um sujeito absolutamente imoral, né? De uma reputação assim, tremenda no ponto de vista negativo. Ele, os 5 primeiros anos do seu império, da sua administração, foi bom, foi boa, mas depois ele começou a desandar, né? O poder subindo a cabeça e tudo mais começou a desandar.
Foi no reinado de Nero o martírio de São Pedro e São Paulo, por volta do ano de 67. Em 64 acontece algo em que até hoje não sabemos o que realmente aconteceu, né? Em 64 houve o grande incêndio em Roma. Muitas pessoas que eram contra a administração de Nero começou a atribuir esse incêndio a Nero, que foi Nero que tocou fogo em Roma. Só que alguns historiadores dizem que possivelmente, provavelmente, não foi ele, mas não tem como afirmar isso, porque ele não estava em Roma quando esse incêndio aconteceu. Ora, não pode ser uma conclusão, porque o cara vai, se o cara mandou tocar fogo em Roma, ele vai ficar na cidade? Não, ele vai sair, né? Mas há uma controvérsia aqui em que se foi ele ou não foi ele. Tácito, um historiador romano, ele vai dizer que foi Roma que tocou o fogo, né? Outros historiadores vão dizer que provavelmente sim, provavelmente não. O fato é que, como o Nero estava sendo acusado, ele teve que achar um bode expiatório. Não foi eu que tocou, então foi quem? Foi os cristãos. Então ele colocou a culpa nos cristãos. Foram os cristãos que tocaram fogo. Então começou a perseguição de Nero. Veja, a perseguição aos cristãos, à igreja, se deu início lá com os judeus, né? Mas era uma coisa bem local, né? Ou seja, um local, uma sinagoga, uma determinada cidade que Jesus estava, eles começaram a acusar a igreja e tal. Com Nero foi um pouco mais, obviamente, um pouco mais forte, né? Ou pouco não, muito mais. Estou aqui exagerando para menos, mas foi muito mais. Mas também era uma coisa mais local. Ainda não tinha se expandido essa perseguição a todo o império, né? Para você ter ideia, o cara era tão louco que conta-se, né, que ele estava achando a Roma muito, muito escura e pegava os cristãos, colocava piche nos cristãos e tocava fogo para que pudesse iluminar a noite em Roma. Então, nas vias, né, Aurélia, Via Ápia, Cisterciense, né, Via Cistense, né, uma coisa assim, se não me engano, os cristãos eram queimados vivos, né, para iluminar as vias. Havia assim, uma grande calúnia contra os cristãos, né? Tudo o que acontecia em Roma era culpa dos cristãos, né? Se o rio inundasse, culpa dos cristãos, né? Se tivesse muito quente, culpa dos cristãos. Os cristãos estão trazendo a ira dos deuses. Então tudo era culpa dos cristãos. Parece que até hoje é assim, né? Tudo era culpa dos cristãos. Outras coisas assim que caluniavam os cristãos era que os cristãos praticavam o canibalismo. Olha, popularmente, os cristãos não eram bem vistos em Roma, tá? Diziam que os cristãos eram canibais, que faziam sacrifícios de crianças. Por quê? Porque os cristãos não celebravam a missa? Não diziam que comiam a carne e o corpo de Cristo? Comiam a carne do Filho de Deus? Então, aqueles que não quiseram entender ou, de forma muito astuciosa, começaram a zombar, a caluniar, diziam que os cristãos eles praticavam canibalismo e praticavam sacrifício com crianças. Por quê? Comiam a carne do Filho de Deus. Filho de uma criança pequena, então era um povo terrível. Né? No entanto, que alguns relatos de alguns historiadores romanos, ao falar do cristão, ele vai dizer que era um agente, vai assim descer a lenha, dizer que era da pior raça, que seguia um marginal que foi morto
na época do governo de Pôncio Pilatos, né? Porque quem era crucificado era um marginal, né? Então seguiam um tal de crestos, né? Nem Cristo ele sabia falar direito, né? Eles eram crestões, né? E alguns achavam que Cristo estava em Roma, inclusive fazendo arruaça, né? Então, assim, era uma coisa, era um Facebook da época, né? Assim, um fake news da época, né? E se espalhou, né? Se espalhou ao longo do Império, ao longo do Império Romano, as piores coisas, né? Os cristãos eram zombados de ateus, chamados de ateus, né? E de fato isso tem um fundamento, né? Para você ser cristão, você tem que ser profundamente ateu dos deuses pagãos, né? Então os cristãos rejeitavam todos os deuses pagãos e queriam eliminar todos eles porque acreditavam em somente um Deus. Então os cristãos eram taxados de ateus, né? Um grande pensador da antiguidade, ele vai dizer assim: os cristãos eles estavam diante de uma grande decisão. Essa decisão os levava a ser ateus ou idólatras, tá? Então eles repudiavam os deuses, eles eram taxados como ateus. Mas se eles aceitassem os deuses, eles eram idólatras, né? Tem um grafite. Grafite é você pegar, por exemplo, um prego, um ferrinho e desenhar na pedra alguma coisa assim. Ela foi a Roma, ela deve ter visto alguns grafites, né, nas catacumbas. Nas catacumbas que você vai lá, você sempre vai ver inscrições de grafites, né? Petrus, Paulo, ora pro nobis, né? Pedindo a intercessão dos apóstolos e tal. E haviam também pichadores na época para zombar também, né? Então eles desenhavam um asno, uma pessoa com cabeça de asno, de burro, né? De jumento, e dizia: "Ai cristãos, adora o teu Deus", né? Eles escreviam lá, né? Adora o teu Deus. Então, muitas mentiras se espalhavam, muitas fake news se espalhavam a respeito dos cristãos. Então, o ambiente não era muito favorável, né? Então, Nero começou as perseguições, tinha alguns decretos, e isso foi se estendendo ao longo dos imperadores após Nero, né? Alguns imperadores foram terríveis para o cristianismo, né? O Domitiano, por exemplo, né? O Diocleciano, ou seja, eles atribuíam a si a divindade. Então diziam assim: todos devem queimar incenso à minha honra, em minha honra, diante da minha estátua, diante da minha imagem. É isso que o Apocalipse, no capítulo 13, ele vai dizer das bestas, né? Ou seja, era um poder político e religioso. O imperador tinha esse poder político, porque era imperador, e tinha um poder religioso, né? Então, eles decretaram que todos deveriam prestar homenagem e adoração à sua imagem. E os cristãos não aceitavam. E por isso mesmo eram perseguidos e por isso mesmo eram mortos. Você vê que o ambiente aqui não era muito favorável para o cristianismo, também as fake news, né? Mas a vida dos cristãos, a vida deles, foi desarmando aquele império. Foi desarmando o Império Romano. As pessoas começaram a ver, por exemplo, as virtudes deles, a vida correta com que eles andavam, né? O amor entre eles, né? A amizade, a questão de amar os seus perseguidores, perdoar os seus inimigos, né? De não fazer parte das corrupções da época. Tudo isso foi uma tremenda novidade para aqueles romanos, para aqueles pagãos. Ao ver algo diferente, ao ver uma boa nova, uma boa notícia, diferente daquilo que eles tinham ouvido falar.
Diferente daquilo que eles haviam aprendido das religiões. De um Deus que se tornou homem, que se fez carne e morreu no meu lugar. De que a minha pátria não é esta. A minha pátria é outra. É uma pátria que virá, uma pátria futura. Em que os sofrimentos da vida presente não é nada em comparação à glória futura. Tudo o que os cristãos passavam, as zombarias, as perseguições, o que eles iriam receber na glória futura seria muito mais. Então tudo isso aqui era passageiro, tudo isso aqui iria passar, as glórias do mundo eram passageiros. O sentido da vida deles não estavam aqui, estavam em Cristo, estavam escondidos com Cristo. O verdadeiro tesouro deles estava escondido na vida com Cristo. Por isso que, diante de uma estátua, diante da morte iminente, o soldado dizia assim, olha, basta você renunciar a Cristo. Queime o incenso para o imperador, renuncie a Cristo, você viverá e terá toda a sua vida. E os cristãos, não. Eu adoro a Cristo. Eu não me prostrarei diante da imagem do imperador. E eles eram levados às férias, eram decapitados, eram queimados, eram colocados nas arenas para ser triturados pelos leões, pelas feras, para ser esmagados. Temos aí martírios, né, de São Sebastião, temos martírio do próprio Santo Inácio de Antioquia, que estava indo para Roma, sabendo que iria entregar a sua vida a Cristo, e ele dizia que eu quero ser triturado, quero ser moído como um trigo é moído, eu quero ser triturado pelos dentes das feras, como o pão, como o trigo é moído, eu quero ser moído. Veja só essa coragem de dar a vida por Cristo, né? Mas, gente, o martírio não é algo que eu digo assim, eu quero morrer por Cristo, vou lá e vou morrer. O martírio é um dom, tá? Ninguém que disse assim, eu vou morrer por si só, na hora amarelou, né? Porque martírio é um dom. É um dom dado por Deus, né? De você entregar a vida, de você configurar a sua morte à morte de Cristo, né? Isso é um dom. Mas aqueles que receberam esse dom, eles foram fiéis até o fim, até as últimas consequências e davam a vida por Cristo. Veja bem, as jovens, né, cristãs em Roma, elas também entregavam a sua virgindade a Cristo, né? E tinham a Cristo como seu esposo, né? Então, muitas delas eram prometidas em casamento, né? E como elas haviam entregue a sua virgindade e a sua vida a Cristo, elas não aceitavam, né? Casar, e muitas vezes eram mortas por isso, né? Temos aí Santa Bárbara, temos aí Santa Águeda, né, que foi puxada pelo cavalo, muito linda, e já tinha um esposo escolhido, né? E o cara ficou tremendamente chateado e bravo e a matou. Várias pessoas, patrícios e pessoas importantes que eram convertidos, né, recém-convertidos ao cristianismo, eles utilizavam as suas próprias casas como refúgio para os cristãos, né, para celebrarem a missa, para se reunirem, para fazer os seus rituais. E aí tem algumas plantas dessas casas, né, com altares, inclusive altar versus Deus, né? Então, alguns compartimentos assim que era a sala de reunião, era o lugar onde se fazia o santo sacrifício da missa, né? Depois, quando começou a intensificar as perseguições dos imperadores, os cristãos passaram a celebrar a missa nas catacumbas, né? Nos cemitérios, muitas vezes as catacumbas, para quem não sabe, era uma arquitetura assim esplêndida no sentido que eram enormes debaixo da terra, né? Iam de um ponto a outro da cidade muitas vezes. A catacumba, por exemplo, de São Calixto, de São Sebastião,
eles eram obrigados, por causa das perseguições, a se reunirem nesses lugares. É por isso que hoje em dia nós vemos, inclusive, nas igrejas antigas, no altar, as relíquias dos santos, né? Ou seja, às vezes também um altar embaixo o corpo de um santo, muitas vezes ali intacto, né? Ou seja, a igreja mantendo o costume de sempre. Então a igreja sempre foi católica, né? Os costumes que os cristãos tinham antes ainda tem hoje, né? A veneração às relíquias dos mártires, dos santos, os cristãos dos primeiros séculos tinham muitas, né? Assim como hoje. Tem um relato aqui da jovem Cecília. Cecília tinha se prometido a Deus somente, mas porque não avisou o noivo antes do casamento do voto secreto que fizera. Então assim, ela estava noiva, mas ela acabou se consagrando totalmente a Deus e não tinha avisado ao noivo que ela tinha um outro esposo, né? Que era o Cristo. O antigo narrador preocupa-se pouco com a psicologia. Na noite de núpcias, terminadas as festas de um casamento mundano, Cecília, após ter pedido ao Senhor que conservasse a sua alma e o seu corpo sem mancha, dirigiu ao esposo um pequeno discurso que começava assim. Então, nas noites de núpcias, Cecília, o esposo achando que ia ter alguma coisa com ela começa a pregar. Ó doce e amável jovem, eu tenho de confiar-te um mistério sobre a condição de que tu me jures solenemente guardar segredo. Perante este rosto amado, subitamente tão ansioso que podia fazer Valério não ceder. É uma pergunta. Perante esse rosto amado, subitamente tão ansioso que podia fazer Valério não ceder. E ouviu da boca daquela que tanto amava que ele nunca lhe pertenceria, que ela nunca lhe pertenceria. Quereríamos poder acompanhar em todos os seus pormenores essa história, né? Valério escuta, ouve a jovem esposa falar de Jesus, da fé cristã, do anjo que vela pela sua pureza e do amor sobrenatural que as espera. Imediatamente, reação de ternura, milagre, corre ao longo da Via Ápia e vai a um lugar onde lhe disseram que encontraria um sábio ancião pronto a recebê-lo. Olha só que lindo, Valério escuta, né, que ele nunca a teria, porque ela tinha consagrado sua vida, ela conta sobre Jesus, né, evangeliza aquele homem, e aquele homem de repente sai correndo pela Via Ápia e vai a um lugar onde disseram que ele encontraria um sábio ancião pronto a recebê-lo. Cai com um corpo morto aos pés de Urbano, bispo de Roma, ou seja, do Papa Urbano, que o acolhe com transportes de alegria. E enquanto o santo varão pronuncia sobre ele as palavras sacramentais, Valério vê em êxtase um ancião nimbado de ouro que lhe apresenta um livro, na primeira página do qual lê estas palavras: um só Deus, uma só fé, um só batismo. A oração de Cecília vencera. Mas não é ainda bastante este primeiro toque da Virgem Cristã no símbolo do paraíso. O irmão de Valério, Tibúrcio, vem visitar o jovem casal e fica admirado ao respirar o maravilhoso odor que os envolve, tanto quanto ao escutar os graves propósitos que eles comunicam. Dizem-lhe que fizeram uso de um perfume sobrenatural de rosas e lírios invisíveis, e que as suas palavras têm uma explicação muito simples. Pede que o informem, e recebe da cunhada um pequeno curso de teologia que se foi notável pelo saber e eloquência. Não foi menos pelo maravilhoso resultado que obteve a conversão de Tibúrcio. O cunhado dele vai visitar o jovem. Cecília evangeliza o seu noivo. Seu noivo se converte e se torna cristão. Ele vai correndo até Urbano. Urbano impõe as mãos sobre ele. Ele recebe os sacramentais, se converte
E aí o cunhado deles vai até a casa deles, escuta, vê algo diferente acontecendo ali, o odor de santidade que eles exalavam, e assim também se converte. E depois os três são mortos, né, pela perseguição. Os dois entregam a sua vida a Cristo. Em Catargo, no segundo consulado de Prens, no primeiro de Claudiano, que é o governador, em 16 das calendas de agosto, comparecem à sala das audiências Esperato, Natzalo, Citino, Donata, Secunda e Véstia. O procônsul Saturnino deu início ao interrogatório. Veja só, Saturnino, o procônsul vai dizer: podeis obter o perdão do imperador, nosso Senhor, se retornardes aos melhores sentimentos. Esperato, que é o cristão. Nunca fizemos mal algum, nem cometemos qualquer injustiça, não desejamos mal a ninguém, e mesmo quando nos maltratavam, respondemos somente com bênçãos. Somos, pois, súditos fiéis de nosso imperador. Saturnino. Está bem, mas nós temos uma religião que deveis observar. Juramos pela divindade imperial e oramos pela saúde do imperador. Como vedes, é uma religião muito simples. Esperato, o cristão dizendo: escuta-me, por favor. Eu te revelarei o mistério da simplicidade. Saturnino disse: e tu nos explicarás uma religião que insulta a nossa? Não quero te ouvir. Jura antes pela divindade do imperador. Esperato: eu não conheço o imperador divinizado deste mundo e prefiro servir a Deus, que ninguém viu nem pode ver com os olhos da carne. E se não sou ladrão, se pago o preço daquilo que cumpro, e porque conheço o meu Senhor, o Rei dos Reis, o Imperador de todos os povos. Saturnino para os outros: abandonar essas crenças. Esperato: as crenças são mais quando incitam ao assassinato e ao perjúrio. Saturnino para os outros: não partilheis da sua loucura. Citino, que é o outro cristão: a ninguém tememos a não ser ao Senhor nosso Deus que está no céu. Donata, outra cristã: respeitamos César como ele merece e não tememos senão a Deus. Vesta, uma outra cristã: eu sou cristã. Secunda: eu também sou cristã e quero continuar a sê-lo. Saturnino a Esperato: persistes em dizer-te cristão? Esperato: eu sou cristão. E todos fizeram a mesma declaração. Saturnino: quereis tempos para refletir? Esperato: não se discute uma decisão tão sábia. Saturnino: que há dentro desta caixa? Esperato: os livros santos e as cartas de Paulo, um justo. Saturnino: concedo-vos um prazo de 30 dias. Refletir. Esperato: repete: eu sou cristão. O cara estava dando a ele a chance de ele se retratar e ainda deu um prazo de 30 dias e ele disse: eu sou cristão. E todos disseram o mesmo. Então proconsulou a sentença escrita na tábua encerrada. Esperato, Natzalo, Citino, Donata, Vesta, Secunda e todos os outros confessaram que vivem segundo as práticas cristãs. Foi-lhe dada a oportunidade para regressar à religião romana. Recusaram com obstinação. Condenamo-los, pois, a perecer sobre a espada. Esperato disse: damos graças a Deus. Natzalo: hoje, mártires, estaremos no céu. Graças a Deus. O procônsul Saturnino mandou então anunciar pelo arauto: mando que conduzam o suplício Esperato, Natzalo, Citino, Vertúzio, Aquilino, Lactâncio, Januária, Generosa, Vesta, Donata e Secunda. E todos disseram: graças a Deus. E foi assim que todos receberam junto a coroa do martírio, e eles estão no reino com o Pai, o Filho e o Espírito Santo por todos os séculos de séculos. Amém. Gente, bastava eles dizerem assim: tudo bem, eu reconheço o imperador como Deus. E eles voltavam para suas casas e viviam felizes, entre aspas, e não precisavam morrer. Mas diante de todo esse questionamento,
os mártires ainda assim disseram: eu sou cristão. E eles morreram por causa disso. Mas hoje em dia, em nome de um sincretismo, diante de um relativismo religioso, e em nome desse pretensioso ecumenismo, levam algumas igrejas, né, lá junto, pastores evangélicos, pais de santos, enculturações, né, vindo de outras realidades para dentro de algo tão precioso como a Santa Missa, e as pessoas fazem essa mistura. Hoje você pode ir ali, bater um bombo ali no terreiro, né, e depois ir para a fila da comunhão, né, você está praticando ali, eu não sou de forma alguma intolerantes, né? Ou seja, essa pregação que dizem sobre isso, né, sobre esse ecumenismo, o verdadeiro ecumenismo não é se misturar com os outros, é saber dialogar com os outros sem abdicar da verdade da sua fé, sem abdicar da sua fé, né? É você ir para um lugar, como eu já fui várias vezes, para, por exemplo, um culto ecumênico, onde eu apresentava a parte católica. Eu não podia ir, não, porque ali tem protestante, tem espírita, eu vou esconder minha cruz, né? Porque por respeito a eles, isso não é ecumenismo. Isso não é ecumenismo. Hoje, vou lá, faço um trabalho lá com o Pai de Santo, depois peço perdão, porque Deus me perdoa. Isso realmente é como você dizer, cuspir na cara dos mártires, porque eles deram a vida porque não quiseram queimar o incenso para a estátua do imperador. Hoje você pode fazer tudo isso em nome do ecumenismo e é a coisa mais certa a fazer. E os mártires morreram, foram em vão? É em vão a morte deles? Eu acho assim, as pessoas hoje estão tão ligadas ao mundo que elas não pensam mais no depois daqui. Né? Elas não pensam na salvação. Exatamente, assim, tá todo mundo tão preso aqui que você fica preso justamente no sentimento que a outra pessoa vai magoar outra pessoa, não sei o que, como aquela falsa misericórdia, que não é, né? É uma falsa misericórdia, porque a misericórdia que você queria dar a outra pessoa é que você quer a salvação dela, é o bem maior. Era o que os mártires sofreram, né? Eles pensavam no depois daqui, na salvação. E as pessoas não, estão presas aqui, nesse mundo. Está colocando na consciência da pessoa, está me chamando de estuprador de consciência. Estuprador de consciência. Pondo a sua fé romaninha para essa pessoa. Olha, eu vi um meme que é o seguinte: um pregador, né, levando a Bíblia para, quer dizer, pregador não, uma pessoa que foi visitar uma tribo indígena e essa pessoa viu os índios lendo a Bíblia. E aí a pessoa disse: vocês estão lendo esse livro não tem nada que dar, né? Isso é tudo mentira. Aí os índios disseram: é por conta desse livro aqui que você não vai ser comido hoje. Né? Por quê? Porque quando os cristãos eles chegavam para esses povos, porque os índios eles têm o dever, eu já disse isso na aula passada, eles têm digamos assim, o dever e o direito de saberem sobre nosso Senhor Jesus Cristo, porque a salvação foi para eles também. Então, quando os cristãos chegavam aqui, por exemplo, no Ceará, haviam tribos canibais. Era esse tipo de cultura que o cristianismo encerrou. Quando eles chegaram lá nos astecas, nos maias, né? Os maias e os astecas, eles faziam sacrifícios humanos. Mas quando o cristianismo chegou lá, como Nossa Senhora apareceu, né, no título de Guadalupe, acabou-se com essas coisas terríveis que aconteciam lá. Era esse tipo de cultura que o cristianismo apagou, né? Que varreu da face da terra, dadas as devidas proporções, aonde o cristianismo dominou, né? Essas práticas pagãs, elas cessaram
Por quê? Porque as pessoas ouviram a verdade e viu que aquilo ali que estavam cometendo não era a coisa certa a fazer, né? E, no entanto, o cristianismo ele se expandiu, né? Ele moldou a civilização ocidental, né? Ele varreu, de certa forma, o paganismo durante muito tempo, e agora o paganismo, a partir da Revolução Francesa, a partir do Renascimento, aliás, a partir do Renascimento, o paganismo ele insiste em voltar. E é por isso que a gente está vendo a decadência moral, a decadência espiritual do Ocidente, né? A gente está rumo ao fim de nossa civilização se a gente continuar do jeito que estamos, né? Coisa que por 1000 anos em que a igreja dominou a Europa, dominou, né, na chamada Idade Média, por 1000 anos não existia uma escravidão. A mulher ela tinha um papel importantíssimo na sociedade, né? Quando veio o Renascimento, a escravidão que era do paganismo voltou, a mulher passou a ser vista como coisa, como objeto novamente, e tantas outras coisas, né? Mas durante o período em que a igreja estava ali, durante esses 1000 anos, que denominaram Idade Média ideologicamente, mas foi um período de grande florescimento, né? De virtudes, de santidade, de fé, né? Eu vou encerrar com o martírio de São Policarpo de Esmirna. Quem foi São Policarpo? São Policarpo ele foi bispo de Esmirna, foi sagrado bispo pelas mãos do apóstolo São João, tá? Então vemos aí uma sucessão apostólica. Quem fala sobre São Policarpo, quem conheceu Policarpo, foi Santo Irineu de Lyon. Então Santo Irineu de Lyon conheceu Policarpo, Policarpo conheceu João e João conheceu Jesus. A gente vê algo aí, uma linha, né, belíssima. Policarpo foi um grande bispo, né, conheceu São João pessoalmente, foi sagrado por ele. E é umas narrativas de martírio que assim me chama muito e me emociona muito, o martírio de São Policarpo. Numa sexta-feira, pela hora da ceia, guardas e cavaleiros armados como de costume, tomaram consigo o escravo e partiram, como se estivessem perseguindo um bandido. Chegando pela noite, encontraram Policarpo deitado no pequeno quarto do piso superior. Ele podia ainda fugir daí para outro lugar, mas não quis, e disse: seja feita a vontade de Deus. Ouvindo que tinham chegado, ele desceu e conversou com eles, que ficaram espantados na sua idade veneranda, com a sua calma e com tanta preocupação por capturar um homem tão velho. Ele imediatamente mandou que eles dessem de comer e beber à vontade, e pediu que lhe concedesse 1 hora para rezar tranquilamente. Eles lhe concederam. Então, ele, de pé, começou a rezar, tão repleto da graça de Deus, que por 2 horas ninguém pôde interrompê-lo. Os que o ouviam ficaram espantados e muitos se arrependeram de ter vindo prender um velho tão santo. Quando por fim terminou de rezar, lembrou-se de todos aqueles que tinham conhecido, pequenos e grandes, ilustres ou obscuros, e de toda a Igreja Católica espalhada por toda a terra. Chegando a hora de partir, fizeram-no montar sobre um jumento e o levaram para a cidade. Era um dia do grande sábado. Herodes, o chefe da polícia, e seu pai Nicetas foram até ele. Fizeram-no subir ao seu carro e, sentando-se ao seu lado, procuravam persuadi-lo, dizendo: que mal há em dizer que César é Senhor, oferecer sacrifícios e fazer tudo o mais para salvar-se? De início ele nada respondeu. Como insistissem, ele falou: não farei o que vós estáis me aconselhando. Não conseguindo persuadi-lo, lançaram-lhe todo tipo de injúrias e o fizeram descer do carro tão apressadamente que ele se feriu na parte da frente da perna, sem se voltar, como se nada houvesse acontecido. Ele caminhou alegremente em direção ao estádio. Aí o tumulto era tão grande que ninguém conseguia escutar ninguém.
Quando Policarpo entrou no estádio, veio do céu uma voz dizendo: "Sê forte, Policarpo, sê homem." Ninguém viu quem tinha falado, mas alguns dos nossos que estavam presentes ouviram a voz. Finalmente o fizeram entrar, e quando souberam que Policarpo fora preso, levantou-se grande tumulto. Levado até o procônsul, este lhe perguntou se era ele Policarpo. Respondeu que sim, e que o procônsul procurava fazê-lo renegar, dizendo: "Pensa na tua idade, e tudo o mais que se acostuma dizer, como: jura pela fortuna de César, muda teu modo de pensar e dize abaixo aos ateus." Os ateus eram os cristãos. Policarpo, contudo, olhava severamente toda a multidão de pagãos cruéis no estádio. Fez um gesto para ela, com a mão suspirou, levou os olhos e disse: "Abaixo aos ateus." Então Policarpo disse, né? Abaixo os ateus, só que os ateus eram os pagãos. O chefe da polícia insistia: "Jura, e eu te liberto, amaldiçoa o Cristo." Policarpo respondeu: "Eu o sirvo há 86 anos, e ele não me fez nenhum mal. Como poderia blasfemar o meu rei que me salvou?" Ele continuava a insistir, dizendo: "Jura pela fortuna de César." Policarpo respondeu: "Se tu pensas que eu vou jurar pela fortuna de César, como dizes, e finge ignorar quem sou eu, escuta claramente: eu sou cristão. Se queres aprender a doutrina do cristianismo, concede-me um dia e escuta." O procônsul respondeu: "Convence o povo." Policarpo replicou: "A ti eu considero digno de escutar a explicação. Com efeito, aprendemos a tratar as autoridades e os poderes estabelecidos por Deus com o respeito devido, contanto que isso não nos prejudique. Quanto a esses outros, eu não os considero dignos para me defender diante deles." O procônsul disse: "Eu tenho férias e te entregarei a elas, se não mudares de ideia." Ele disse: "Pode chamá-las." Para nós é impossível mudar de ideia, a fim de passar do melhor para o pior, mas é bom mudar para passar do mal à justiça. Veja só que interessante. Para nós é impossível mudar de ideia a fim de passar do melhor em que Policarpo estava para o pior, porque se ele de repente negasse a Cristo, ele estava passando do melhor para o pior, então é impossível. Mas é bom mudar para passar do mal à justiça, então é bom o procônsul mudar. O procônsul insistiu: "Já que desprezas as férias, eu te farei queimar no fogo, se não mudares de ideia." Policarpo respondeu: "Tu me ameaças com um fogo que queima por um momento e pouco depois se apaga. Por que ignoras o fogo do julgamento futuro e do suplício eterno reservado aos ímpios? Mas por que tardar? Vai e faz o que queres." Dizendo isso e tantas outras coisas, ele permanecia cheio de força e alegria, e seu rosto estava repleto de graça. Ele não só não se deixou abater pelas ameaças que lhe eram dirigidas, mas o próprio procônsul ficou estupefato e mandou seu arauto ao meio do estádio para anunciar 3 vezes: Policarpo se declarou cristão. Policarpo se declarou cristão. Policarpo se declarou cristão. A essas palavras do arauto, toda a multidão de pagãos e judeus, moradores de Esmirna, com furor contido, começou a gritar. Esmirna era uma das igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse, tá? Tá lá no livro do Apocalipse. Eis o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor de nossos deuses. É ele que ensina muita gente a não sacrificar e não adorar. Dizendo isso, gritavam e pediam ao asiarca Filipe que lançasse um leão contra Policarpo. Este respondeu que não lhe era lícito, pois os combates de férias já haviam terminado. Então, unânimes, se puseram a gritar que Policarpo fosse queimado vivo. Devia cumprir-se a visão que lhe fora mostrada. Enquanto rezava, ele tinha visto um travesseiro pegando fogo e dissera profeticamente aos fiéis que estavam com ele: devo ser queimado vivo. Então as coisas caminharam rapidamente, mais depressa do que dizê-las. Imediatamente a multidão começou a recolher lenha e feixes tirados das oficinas e termas. Sobretudo os judeus se deram a isso com mais zelo, segundo o costume deles. Quando a pira ficou pronta, o próprio Policarpo se despiu
desamarrou o cinto e ele mesmo tirou o calçado. Ele nunca fizera isso antes, porque sempre cada um dos fiéis se apressava a ser o primeiro a tocar-lhe o corpo. Mesmo antes do martírio, ele já fora constantemente venerado pela sua santidade de vida. Imediatamente colocaram em torno dele o material preparado para a pira. Como queriam pregá-lo, ele disse: Deixai-me assim. Aquele que me concede força para suportar o fogo, dá-me a força para permanecer imóvel na fogueira, também sem a proteção dos vossos pregos. Então, não o pregaram, mas o amarraram. Com as mãos amarradas atrás das costas, ele parecia um cordeiro escolhido de grande rebanho para o sacrifício, o holocausto agradável, preparado para Deus. Erguendo os olhos ao céu, disse: Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai de teu Filho amado e bendito, Jesus Cristo, pelo qual recebemos o conhecimento do teu nome, Deus dos anjos, dos poderes, de toda a criação e de toda a geração de justos que vivem na tua presença. Eu te bendigo por me teres julgado digno deste dia e desta hora, de tomar parte entre os mártires e do cálice de teu Cristo, para a ressurreição da vida eterna, da alma e do corpo, da incorruptibilidade do Espírito Santo. Com eles possa eu hoje ser admitido à tua presença como sacrifício gordo e agradável, como tu preparaste e manifestaste de antemão, e como realizaste, ó Deus, sem mentira e veraz. Por isso e por todas as outras coisas eu te louvo, te bendigo e te glorifico, pelo eterno e celestial sacerdote Jesus Cristo, seu Filho amado, pelo qual seja dado glória a ti, com ele e o Espírito, agora e pelos séculos futuros. Amém. Quando ele ergueu o seu amém e terminou sua oração, os homens da pira acenderam o fogo. Grande chama brilhou e nós vimos o prodígio. Nós, a quem foi dado ver e quem fomos preservados para anunciar esses acontecimentos a outros. O fogo fez uma espécie de abóbora, como vela de navio inflamada pelo vento, e envolveu como parede o corpo do mártir. Ele estava no meio, não como carne que queima, mas como um pão que assa, como ouro e prata brilhando na fornalha. Sentimos então um perfume semelhante à baforada de incenso e a outro aroma precioso. Por fim, vendo que o fogo não podia consumir o seu corpo, os ímpios ordenaram ao carrasco que fosse dar o golpe de misericórdia com um punhal. Feito isso, jorrou tanto sangue que apagou o fogo. Toda a multidão admirou-se de ver tão grande diferença entre os incrédulos e os eleitos. Entre estes, o admirável mártir Policarpo, que foi em nossos dias mestre apostólico e profético, o bispo da Igreja Católica de Esmirna. Toda a palavra que saiu de sua boca se cumpriu e se cumprirá. São Policarpo. Abaixo os ateus. É de extrema caridade por parte nossa anunciar a verdade. Esse falso ecumenismo que se pregam por aí não leva à conversão de ninguém. Só leva as pessoas a permanecerem nos seus erros. Se é Cristo quem salva, e se é estando na barca da igreja, na barca de Pedro, que é a igreja, que nos salvamos do dilúvio, é falta de caridade nossa não anunciar essa verdade para que as outras pessoas conheçam a Cristo, o sirvam, o amem, através de uma profunda conversão. E nesse dia dos mártires, São Paulo que foi decapitado pela espada, São Pedro que foi crucificado de cabeça para baixo porque não se achou digno de morrer como seu Senhor. Por Santa Cecília que lemos aqui, São Policarpo, tantos mártires, estimam-se 20.000 só nos primeiros séculos. E a gente sabe que no século XX foram milhões e milhões e milhões de mártires. Honraremos sim o sangue deles, anunciando a verdade, e não nos prostramos diante de outros deuses, e nem queimamos incenso, e não nos misturamos às outras falsas doutrinas. Mas anunciamos sim a verdade
católica, a verdade e única Igreja, a Santa Igreja Católica de Cristo. Viva Cristo Rei. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Adjuntorium nostro in nomine Domini. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus tactus gustus